Imagina se eu te dissesse que existe um livro escrito há mais de 2000 anos que contém insights sobre comportamento humano, que a psicologia moderna só conseguiu comprovar no século XXI. E que esse livro não só mapeou os pontos fracos da mente humana, mas também criou um manual completo de como essas fraquezas são exploradas por pessoas mal intencionadas. Pois é, enquanto Freud estava apenas começando a arranhar a superfície da psique humana no século XIX, e a psicologia comportamental dava seus primeiros passos, os sábios do Talmud já tinham catalogado com precisão cirúrgica os padrões mais sombrios da natureza humana. Eles sabiam exatamente como funciona a manipulação, o controle mental e as armadilhas psicológicas que ainda hoje são usadas para explorar pessoas todos os dias. E o mais impressionante, tudo isso não veio de laboratórios ou experimentos controlados. Veio da observação pura da vida real, das interações humanas, dos dilemas morais que surgem quando pessoas precisam conviver em sociedade. Era uma psicologia aplicada, testada na prática por gerações. Se você quer descobrir o que essa sabedoria milenar revelou sobre os segredos mais profundos da mente humana, segredos que podem te proteger e te dar uma vantagem enorme na vida, comenta aqui embaixo. Quero essa sabedoria. E se inscreve no canal porque vamos explorar conhecimentos que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Vamos começar com uma descoberta que vai te chocar. No Talmud, existe um conceito chamado Sinat Chinam, ódio gratuito. Mas não é só sobre raiva aleatória. Os sábios identificaram que existe um tipo específico de pessoa que sente prazer genuíno em causar sofrimento nos outros, mesmo quando isso não traz nenhum benefício para ela. Eles mapearam esse comportamento com uma precisão que a psicologia moderna só conseguiu alcançar quando criou o termo sadismo psicológico. Mas aqui está o que realmente impressiona. Eles não só identificaram que essas pessoas existem, eles mapearam exatamente como elas operam. Descobriram que esses indivíduos têm uma habilidade natural para identificar as inseguranças dos outros e usar isso como ponto de ataque. E mais, eles catalogaram as técnicas específicas que essas pessoas usam. Uma das mais poderosas é o que hoje chamamos de gaslighting, mas que no Talmud era descrito como confundir a verdade até que a pessoa duvide da própria sanidade. Os sábios observaram que manipuladores experientes conseguem distorcer a realidade de forma tão sutil que a vítima começa a questionar a própria memória, a própria percepção dos fatos. E sabe como eles descobriram isso? Observando conflitos reais entre pessoas, analisando casos de injustiça, estudando situações onde alguém estava sendo explorado, mas não conseguia entender exatamente como. Era uma análise forense do comportamento humano que levou séculos para ser sistematizada. Agora, aqui está algo que vai mudar a forma como você vê certas pessoas. No Talmud, existe uma descrição detalhada do que hoje conhecemos como personalidade narcisista. Eles chamavam de pessoas que fazem de si mesmas o centro do mundo. Mas a análise deles ia muito além do ego inflado. Eles identificaram que essas pessoas têm uma necessidade compulsiva de admiração e que, quando não conseguem, se tornam destrutivas. Mais impressionante ainda, eles mapearam o ciclo exato que essas pessoas seguem. Primeiro, elas seduzem com charme e promessas. Depois, quando conseguem a confiança da pessoa, começam a diminuir a autoestima da vítima para criar dependência. Por fim, alternam entre punição e recompensa para manter controle total. Isso é exatamente o que a psicologia moderna chama de ciclo do abuso narcisista. Mas existe uma descoberta ainda mais perturbadora que eles fizeram. Identificaram que certas pessoas não sentem culpa ou remorso da mesma forma que a maioria. No Talmud, isso é descrito como pessoas que têm o coração endurecido. Não era julgamento moral, era observação clínica. Eles perceberam que essas pessoas podem causar dano terrível e dormir tranquilas à noite.
E aqui está o que realmente separa a sabedoria talmúdica da psicologia moderna. Eles não só identificaram esses padrões, eles criaram estratégias práticas para lidar com cada tipo de personalidade problemática. Por exemplo, para pessoas manipuladoras, a estratégia era não alimentar o jogo, não entrar em discussões, não tentar convencer com lógica, não mostrar reações emocionais. Eles entenderam algo que a psicologia comportamental levou décadas para comprovar. Manipuladores se alimentam da reação emocional das pessoas. Quanto mais você tenta se defender, se justificar ou provar que está certo, mais combustível você dá para a manipulação. A sabedoria talmúdica ensinou: com certas pessoas, a única vitória é não jogar o jogo delas. Agora vou te contar sobre uma descoberta que é pura genialidade. Eles identificaram que existe uma diferença fundamental entre pessoas que cometem erros por fraqueza e pessoas que cometem erros por má índole, e criaram testes práticos para distinguir entre os dois tipos. O teste principal era observar a reação da pessoa quando ela é confrontada com o próprio erro. Alguém que errou por fraqueza sente vergonha genuína, pede desculpas sinceras e tenta corrigir o dano. Alguém que errou por má índole nega, culpa outros, se faz de vítima ou ataca quem apontou o erro. Era um teste de caráter infalível que revelava a verdadeira natureza da pessoa. E aqui está algo que vai te dar arrepios. No Talmud, existe uma descrição precisa do que hoje chamamos de triangulação. Quando alguém manipula dois grupos ou pessoas colocando um contra o outro. Os sábios observaram que certas pessoas têm prazer em criar conflito e depois se posicionar como mediadoras ou como vítimas da situação que elas mesmas criaram. Eles mapearam esse comportamento com detalhes impressionantes. Como essas pessoas escolhem as vítimas, como plantam sementes de desconfiança, como se aproveitam do caos que criam. Era uma análise completa de uma das técnicas de manipulação mais sofisticadas que existem. Mas talvez a descoberta mais brilhante seja sobre o que eles chamavam de palavras que matam sem espada. Eles identificaram que certas pessoas têm uma habilidade específica para usar palavras como arma psicológica. Não era sobre xingamento ou agressão óbvia. Era sobre frases sutis que destroem a autoestima, que plantam dúvidas, que fazem a pessoa questionar o próprio valor. E aqui está o que é genial. Eles catalogaram os padrões específicos dessas palavras venenosas, frases que parecem conselhos, mas são, na verdade, ataques disfarçados. Comentários que parecem brincadeiras, mas são humilhações calculadas. Perguntas que parecem inocentes, mas são, na verdade, armadilhas para fazer a pessoa se sentir inadequada. Por exemplo, eles identificaram o padrão de fazer perguntas que não têm resposta certa. Tipo, por que você sempre faz isso? Ou, quando você vai amadurecer? Essas perguntas criam uma sensação de estar sempre em débito, sempre inadequado, sempre precisando se justificar. É manipulação psicológica pura, e eles mapearam isso há mais de 2000 anos. Agora, existe uma descoberta que é assombrosamente moderna. Eles identificaram que certas pessoas são vampiros emocionais. Pessoas que se alimentam do drama e do sofrimento alheio. No Talmud, isso é descrito como pessoas que encontram alegria na tristeza dos outros. Mas a análise ia muito além. Eles observaram que essas pessoas têm técnicas específicas para criar e manter drama na vida dos outros. Fazem perguntas íntimas demais, oferecem ajuda que na verdade complica a situação. Criam problemas onde não existiam. E sempre se posicionam como salvadoras ou como as únicas que realmente se importam. E sabe o que é mais impressionante? Eles identificaram que essas pessoas têm uma resistência quase sobrenatural a limites. Quando você tenta se afastar ou impor limites, elas intensificam o comportamento. Usam culpa, chantagem emocional, fazem-se de vítimas ou até mesmo ameaçam se machucar. Era uma análise completa de um padrão que a psicologia moderna chama de personalidade borderline. Mas aqui está a descoberta mais perturbadora.
Eles mapearam como certas pessoas conseguem fazer lavagem cerebral gradual em outras pessoas. No Talmud, isso é descrito como roubar a mente. Não era sobre técnicas óbvias de controle mental. Era sobre mudanças sutis e gradual na forma como a pessoa pensa sobre si mesma e sobre o mundo. O processo era assim. Primeiro, isolar a pessoa de outras influências. Depois, criar dependência emocional através de alternância entre amor e rejeição. Em seguida, plantar dúvidas sobre a capacidade da pessoa de tomar decisões sozinha. Por fim, se posicionar como a única fonte confiável de verdade e orientação. É exatamente o que hoje conhecemos como técnicas de seitas e relacionamentos abusivos. E aqui está o que realmente diferencia a sabedoria talmúdica. Eles não só identificaram esses padrões, eles entenderam por que algumas pessoas são mais vulneráveis que outras. Descobriram que pessoas com carência emocional, baixa autoestima ou histórico de abandono são alvos preferenciais de manipuladores. Mas também identificaram algo esperançoso, que essa vulnerabilidade pode ser transformada em força através do autoconhecimento e da conexão com pessoas genuínas. Eles criaram todo um sistema de apoio comunitário para proteger os mais vulneráveis dos predadores emocionais. Existe também uma descoberta sobre inveja que é pura genialidade. Eles identificaram que existe uma diferença entre inveja comum e inveja destrutiva. A inveja comum faz a pessoa querer o que o outro tem. A inveja destrutiva faz a pessoa querer que o outro perca o que tem, mesmo que isso não traga benefício nenhum para ela. E mapearam como pessoas com inveja destrutiva operam. Elas se aproximam fingindo amizade, coletam informações sobre pontos fracos e inseguranças, depois usam essas informações para sabotar oportunidades ou relacionamentos. Era uma análise forense de um dos sentimentos mais destrutivos da natureza humana. Agora, para finalizar com a descoberta mais importante. Os sábios do Talmud identificaram que toda essa sabedoria sobre o lado sombrio da natureza humana tem um propósito maior. Não é para criar paranoia ou desconfiança generalizada. É para desenvolver discernimento, para proteger os inocentes e para criar uma sociedade mais justa. Eles entenderam que conhecer as técnicas de manipulação não te torna manipulador, te torna imune à manipulação. Conhecer os padrões dos predadores emocionais não te torna predador, te torna protetor. É conhecimento como escudo, não como espada. Porque no final das contas, essa sabedoria milenar sobre a natureza humana tem um objetivo simples: permitir que pessoas boas vivam em paz, protegidas dos que escolheram usar sua inteligência para fazer o mal. É sobre preservar a bondade num mundo que às vezes parece perdido. Então comenta aqui: qual dessas descobertas talmúdicas mais te impactou? Ou conta se você já reconheceu algum desses padrões em pessoas que conhece. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa sabedoria ancestral que pode literalmente abrir os olhos para a realidade. Lembra sempre, essa sabedoria não nasceu de livros de psicologia, nasceu da vida real. E é por isso que ela funciona tão bem até hoje.